Você chegou até aqui porque provavelmente já ouviu alguém dizer comprar na planta, que é mais barato e você lucra antes de pegar as chaves. E talvez você até acredite nisso, mas o que ninguém te conta é que essa frase, dita de forma errada, na hora errada, com o imóvel errado, já destruiu o patrimônio de muita gente que chegou ao mercado imobiliário exatamente com esse pensamento que você está hoje. E hoje eu vou te mostrar a verdade sobre como investir na planta, sem romantismo, sem viés de vendedor, com os dados reais de 2026 aqui na mesa. Deixa eu te antecipar o que você vai aprender comigo aqui neste vídeo. Primeiro, por que o mercado imobiliário está aquecido em 2026 e por que esse aquecimento pode ser uma armadilha disfarçada de oportunidade, principalmente para quem não sabe analisar direito. Segundo, o maior erro que os investidores cometem ao calcular o retorno de um imóvel na planta. É um viés tão comum, tão silencioso, que a maioria não percebe até já ter assinado o contrato. O terceiro ponto desse vídeo: como funciona o fluxo de pagamento durante a obra. E se ele realmente trabalha a seu favor ou esconde um custo que você ainda não está enxergando e prestando atenção. Quarto ponto desse vídeo: quais são as oportunidades reais que existem nesse mercado hoje e como capturá-las com critério, sem perder o sono, esperando uma entrega que pode atrasar. Eu me dedico a estudar o mercado imobiliário como classe de investimento e não como alguém tentando fechar uma venda para você, mas como alguém que acredita que um imóvel bem escolhido é um dos ativos mais sólidos que existem para quem quer construir patrimônio de verdade. E se você tem entre 35 e 55 anos, já tem uma base financeira estruturada, está buscando nos imóveis aquela segurança que a renda fixa sozinha não consegue mais te entregar, parabéns, você está no lugar certo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Aqui eu falo de investimento imobiliário com profundidade real, sem fórmula mágica, sem promessa fácil. E já te convido também a ativar o sininho, porque os próximos vídeos vão complementar exatamente o que você vai aprender hoje comigo aqui nesse vídeo. Agora, me dá 2 segundos, porque o que eu vou te mostrar agora muda completamente a forma como você olha para um lançamento imobiliário. O mercado de 2026 é um otimismo real ou uma euforia perigosa? As vendas de imóveis residenciais novos na cidade de São Paulo somam mais de 10.300 unidades em fevereiro de 2026, uma alta de 26,8% em relação a janeiro, segundo dados do Secov São Paulo. Parece ótimo, certo? E é mesmo. Mas aqui começa o primeiro grande alerta. Mercado aquecido atrai muita incorporadora lançando produto, muito vendedor animado com a comissão de venda e, principalmente, muito investidor tomando uma decisão emocional. Eu cansei de falar aqui nos outros vídeos que investimento imobiliário deve ser racional. E o aquecimento do mercado não é sinal automático de que qualquer imóvel vai valorizar. Pelo contrário, o mercado imobiliário brasileiro opera em 2 ritmos distintos em 2026. De um lado, o segmento popular segue aquecido, sustentado principalmente pelo Minha Casa Minha Vida e por uma demanda estrutural por moradia. Agora, do outro lado, o médio e o alto padrão enfrenta a combinação de juros elevados, custo de construção em alta e lançamentos começando a recuar aqui em São Paulo. Ou seja, se você está olhando para o imóvel de médio padrão na planta em São Paulo hoje, o cenário exige ainda mais cuidado do que parece à primeira vista. Deixa um like para mim agora se você já está se acostumando a entender um pouco mais do mercado imobiliário ou se você já se pegou entusiasmado demais com algum lançamento imobiliário sem ter feito a conta completa antes. Você sabe o que é o INCC? Então, ele é um vilão silencioso do investimento na planta. Aqui mora um dos maiores erros cometidos por investidores experientes. Quando você compra na planta, as suas parcelas durante a obra são corrigidas pelo INCC.
o Índice Nacional de Custo da Construção. E para quem compra um imóvel na planta, o INCC é crucial. As parcelas durante a obra são corrigidas por esse índice, podendo gerar aumentos significativos no seu saldo devedor. E o detalhe que muda tudo, o INCC acumulou alta de 6,2% em 2025, enquanto o IGPM fechou o ano em 5,80%. Isso significa que enquanto você dorme esperando a valorização do imóvel, o seu saldo devedor cresce por um índice diferente do que você projetou. Pensa comigo, você fez uma planilha maravilhosa, mostrando que o imóvel vai valorizar 20% até a entrega das chaves. Mas se o INCC corrói o seu saldo em 6% ao ano durante os 3 anos de obra, e você não incluiu isso na conta, o seu retorno real pode ser metade do que você calculou na sua viabilidade. Esse é o viés condicionado que destrói o investimento imobiliário. O fluxo de pagamento durante a obra. Ele é uma vantagem real ou uma ilusão? A princípio, vantagem do imóvel na planta está no aspecto financeiro, justamente porque o preço de entrada é menor, o parcelamento durante a obra e a valorização natural ocorre até as entregas das chaves. Mas para os investidores, isso representa a possibilidade de ganho sem imobilizar todo o capital imediatamente. Isso é real, mas precisa ser lido com muito cuidado. Em muitos casos, o comprador parca cerca de 30% a 40% do imóvel durante a obra, mas a valorização ocorre sobre 100% do valor do bem. Esse efeito cria uma espécie de alavancagem patrimonial, algo muito difícil de se encontrar em qualquer outro tipo de investimento com o mesmo nível de segurança dos imóveis. Agora, o problema começa quando você, investidor, não considera o custo de oportunidade desses pagamentos mensalmente. Cada real que você paga durante a obra é um real que você deixou de estar investindo em outro ativo. O fluxo de pagamento na planta, ele pode exigir aportes intermediários, o que demanda uma grande e exímia organização financeira. A decisão estratégica envolve avaliar a solidez da incorporadora, o histórico de entregas, a estrutura contratual e quais são os indexadores aplicados. Se esse conteúdo está te ajudando a pensar de forma diferente sobre os imóveis, compartilha com alguém que você conhece e está pensando em comprar o imóvel na planta. Pode ser esse vídeo a informação que vai salvar essa pessoa de uma decisão ruim. E quando o investimento na planta faz sentido? E quando ele não faz? Vamos lá. Investidores com horizonte de médio prazo e de capacidade de esperar podem se beneficiar da compra na planta em regiões estratégicas. Já os investidores que priorizam o fluxo imediato podem preferir unidades prontas. E esse tipo de aquisição é indicado para investidores organizados, compradores que buscam menor impacto financeiro inicial e quem pensa em renda futura. Não faz sentido para quem precisa morar imediatamente ou então para quem não possui a sua reserva financeira. Precisa ser dito com muita clareza: o risco existe quando não há análise da construtora, do histórico de entregas ou das cláusulas contratuais. Comprar na planta exige planejamento e visão de médio prazo. E tem mais: o mercado imobiliário é profundamente local. Enquanto alguns bairros podem estar em alta valorização, outros podem estar estagnados ou mesmo em queda. Escreva aqui nos comentários: você já investiu na planta ou está considerando esse tipo de investimento? E me conta, qual o maior obstáculo que você enxerga hoje nesse tipo de investimento? Mas então, o que fazer? Desistir da planta e nunca mais olhar para ela? Claro que não. A questão não é fugir do investimento, é saber identificar quando ele é genuinamente vantajoso. E agora eu vou te dar o principal insight que separa o investidor que constrói patrimônio do que apenas troca dinheiro de bolso. A grande sacada do investimento na planta não está no imóvel em si, está na análise de um tripé: localização, incorporadora e momento de entrada. Uma das formas mais eficazes de prever valorização
é analisar o valor do metro quadrado atual da região e compará-lo com o valor projetado para o empreendimento que está sendo construído, ou seja, os empreendimentos novos. Se o metro quadrado da planta está significativamente abaixo do valor dos imóveis prontos no mesmo padrão, há grande potencial de ganho em valorização. Essa análise ela é objetiva, baseada em números reais e permite prever o crescimento estimado com maior segurança. Agora, combine isso com o momento macro. A queda da Selic, ao baratear o financiamento, resulta em um aumento imediato e significativo da demanda, o que, por sua vez, leva ao aumento dos preços dos imóveis. Quem entra antes dessa onda com análise criteriosa, captura, sim, a valorização que o mercado em massa vai pagar depois. Esse é o investidor que ganha de verdade nos imóveis. Investir na planta pode ser uma das estratégias mais inteligentes para construir patrimônio imobiliário, ou um dos erros mais caros da sua vida financeira. A diferença está em um único fator: análise sem viés. Se inscreva no canal, você não vai querer perder os outros conteúdos que eu falo sobre como construir patrimônio com imóveis. E se você se interessou por uma conversa mais profunda, acessa o link fixado na descrição desse vídeo e faça a sua aplicação para a mentoria. Eu ou alguém do meu time vai entrar em contato com você. Eu te vejo nos próximos vídeos.